No vídeo de hoje, desenhando o espetacular Homem-Aranha comigo. Para começar, eu escolhi essa referência. Comecei a fazer o rascunho com a técnica do grid. Se vocês quiserem, eu posso trazer um tutorial de como fazer essa técnica. Com o rascunho pronto, eu comecei pintando os olhos. Primeiro eu pintei com as cores mais escuras, depois eu fui para as mais claras. E deixei um espacinho ali sem pintar, que é para fazer o reflexo da luz no olho. Mas isso dá para fazer com a caneta gel branca também. Eu usei um lápis meio acinzentado para fazer essa sombra debaixo da pálpebra de cima. A parte mais difícil por enquanto foi fazer em volta do olho por causa das linhas, das rugas. Em cima eu fiz mais escuro por causa da sombra da sobrancelha. Aí fui adicionando mais alguns detalhes usando o lápis branco para fazer as partes com luz, etc. Fiz os cílios. E daí parti para a sobrancelha. Eu comecei marcando a direção dos fios mais fraco, depois fui passando mais camadas por cima até ficar na cor certa, com luz e sombra também. No outro olho eu fiz basicamente a mesma coisa, sem muita diferença. Aí só em volta que tinha mais detalhes. Sobrancelha a mesma coisa também. Pro nariz eu fiz uma camada com vermelho primeiro para ficar mais coradinho mesmo. Pintei os buraquinhos, fiz as sombras e depois eu misturei as cores com esse tom de pele. Depois eu reforcei um pouquinho mais as cores porque tinha ficado meio sem vida, sabe? Esses detalhes de luz com o branco são uma das minhas partes preferidas. Dá um toque muito legal pro desenho, deixa mais realista também. Pra boca eu fiz várias camadas com várias cores, aí misturei, fiz mais camadas e fiz esses detalhes desses rasguinhos. Depois disso eu comecei a pintar em volta. Aí eu passei mais camadas, meu Deus, quanta camada. Detalhes com o branco. Depois eu comecei essa parte da pele em volta da boca e do nariz. Tem umas coisas que não tem muito segredo, só tem que ir seguindo a referência mesmo. Esse queixo eu refiz umas 50 vezes porque eu nunca tava acertando na sombra pra ficar que nem na referência. Ops, errei ali. Pra fazer a pele eu comecei com algumas camadas mais escuras pra depois pintar e misturar com a cor do tom da pele dele. E fiz a sombra na bochecha e mais algumas linhas de expressão. Eu usei essa pontinha da tampa da caneta ali pra raspar os excessos de lápis que ficam às vezes quando você faz muitas camadas. A testa foi basicamente a mesma coisa que a bochecha, só a posição das sombras que tá diferente. Esse canto esquerdo tá bem mais escuro e eu reforcei bastante isso. Depois eu fiz essas elevações, entre aspas, pra deixar ele com cara de bravo. Acho que uma das partes que ficou mais realista foi a testa. Na orelha eu usei alguns tons de vinho e rosa, que nem eu usei na bochecha e no nariz, por exemplo, porque são mais coradinhos. E uma sombra debaixo de onde vai ser o cabelo. Olha como fica legal esses detalhes com o branco. Aí eu terminei a orelha de elfo e fui pro pescoço. Mesmo processo da bochecha, da testa, de fazer as camadas e tal. Fiz a sombra debaixo do queixo, a sombra da mandíbula. Agora essa parte do traje foi, sem dúvidas, uma das mais difíceis do desenho. Muitas camadas, muitos detalhes. Eu tinha 200 outros jeitos melhores de pintar isso e eu escolhi o pior, mas enfim. Esses lápis são muito bons, olha esse pigmento. E olha como ele pinta tudo bem uniforme, não fica nenhum pontinho branco. Contornei as linhas de novo. E eu percebi que tinha que ser mais escuro a cor do traje, então eu passei esse vinho por cima. Mas eu recomendo começar com as cores escuras primeiro, porque fica mais difícil depois de passar elas por cima quando já tá tudo pintado. Agora começa a parte mais chata desse desenho, que foi fazer esses círculos brancos, minha mão parecia que ia cair. E depois eu ainda usei o preto para pintar dentro de cada um dos círculos. Agora a melhor parte, fazer os detalhes com a caneta branca. O cabelo é sempre a parte que eu menos gosto de fazer em qualquer um dos meus desenhos. Não consigo fazer ele muito realista, mas eu tento. Para fazer ele eu pintei com alguns tons de marrom e usei o preto para marcar alguns fios. E fiz também como se fossem umas ondinhas, deixando mais claro algumas partes do que outras. Finalizei fazendo uns fios com a caneta branca. No resto do cabelo eu só repeti esse processo, daí
de acordo com a referência. Vendo assim, parece que eu fiz rapidinho esse desenho, mas eu fiquei quase um mês fazendo ele aos pouquinhos. Cada vez que eu ia pintar uma parte, demorava umas 2 horas até terminar. E haja memória para gravar tudo isso, né? E agora para vocês, o resultado.